Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje chegando com mais um vídeo da série sobre fórmulas no Microsoft Excel. Faz tempo que eu não falo sobre essa playlist aqui, né? Então a gente tá focando bastante em Project Online, e faz tempo que eu não entrego um vídeo sobre Excel e principalmente sobre esse assunto especificamente, que são as fórmulas. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês a função ordem. Nós vamos entender como a função ordem pode ser utilizada, principalmente na geração de gráficos, na geração de painéis. É uma função bem interessante, é uma fórmula bem interessante que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, para isso, aqui no meu computador, eu montei uma planilhinha de exemplo que eu vou deixar depois disponível para vocês baixarem, para vocês fazerem o download. Mas, basicamente, a gente tem uma pessoa que faz negociações na Bolsa de Valores. Então, aqui a pessoa tem os papéis que ela comprou ao longo de um determinado período de tempo. Então, tem lá o ticker do papel, né, o código do papel, a empresa, o setor que a empresa está alocado, a data da compra, a quantidade de papéis que foram comprados, de ações que foram negociadas nessa compra especificamente, qual que era a cotação da empresa no dia da compra, qual que é a cotação atual. E aí, com base nisso, a gente consegue descobrir qual que é o total da compra, ou seja, aqui nesse caso a pessoa comprou Petrobras, 43 unidades a R$ 28,98, e qual que é o valor total atual, que é basicamente, são as 43 ações que a pessoa comprou, vezes a cotação atual, então ele consegue saber quanto que ele pagou e quanto que ele tem hoje em relação a esse papel. E isso se repete, né? Então tem várias negociações de vários papéis que foram feitas aqui, e que a gente quer obter algumas informações. Então aqui é como se fosse uma listona de todas as negociações que foram feitas ao longo do tempo. E nessa planilha secundária aqui, chamada consolidação, a gente utilizou algumas funções, né, principalmente a função soma-C, para poder calcular qual é o valor, a quantidade de papéis que a pessoa tem de cada papel, de cada empresa, qual foi o valor da cotação que ele pagou, ou seja, quanto que ele pagou nas empresas, qual que é o valor atual dessas empresas, e aí a gente consegue saber se a gente teve lucro ou prejuízo. Então, por exemplo, aqui no papel B3SA3 foram comprados, né, um total de 84 papéis, 84 ações em diferentes negociações. O valor total que foi pago nessas compras que foram feitas dessa empresa foi de R$ 4.000, e baseado no preço atual da empresa, o total atual que a pessoa tem é de 3.452. Nesse papel especificamente, a pessoa está tendo um prejuízo de R$ 1.175, que representa menos 25% em relação àquilo que ele investiu. Então, investiu um total de 4.600, hoje ele tem 3.452, então ele está com menos 25% aí em relação a lucro e prejuízo, né? Ele está com um prejuízo de menos 25% nesses papéis. O que acontece e como que a função ordem pode nos ajudar em alguns cenários específicos, tá? Por exemplo, muitas vezes a gente quer fazer um gráfico com base nessa consolidação aqui, para saber quais são os papéis que a gente teve mais lucro e menos lucro. Então, eu quero comparar aqueles papéis, desde o momento que a gente começou a investir, que estão mais rentáveis, quais foram as empresas que foram mais rentáveis e quais foram as empresas que foram menos rentáveis, que a gente pode, inclusive ter tido prejuízo. Então, para a gente poder gerar um gráfico, poderia basicamente selecionar aqui a lista de papéis. Se eu quisesse saber lucro e prejuízo, eu poderia selecionar aqui lucro e prejuízo. Então, selecionaria essas duas colunas, vou lá, dou um inserir, e eu posso escolher, por exemplo, um gráfico de barras. Então, aqui a gente já conseguiria ter uma ideia quais são as empresas que têm mais lucro, quais são as empresas que têm menos lucro. Aqui eu tenho o VEG com bom lucro, a Transmissão Paulista está zerado, Pets tem um bom lucro também, aí um pouquinho de lucro aqui em Petrobras, na Magazine Luiza, Fleury está dando um prejuízo, a B3 está dando prejuízo, a Embraer está dando lucro, tá? Só que o que acontece quando a gente monta esse tipo de gráfico? Normalmente, quando você tem uma ordem de grandeza para saber quem deu mais lucro e quem deu mais prejuízo, digamos assim, ou os papéis menos rentáveis, seria legal se a gente tivesse isso aqui organizado não por ordem alfabética, que é o caso aqui, né? Porque a gente tem a B3SA, depois o Banco Pactual, depois a Embraer, chegando aqui até na VEG. Então, não gostaria necessariamente de ordenar isso daqui por uma ordem de alfabeto, né? Por uma ordem alfabética. Nós gostaríamos talvez de organizar essas informações por uma ordem de grandeza em termos, aqui nesse caso, de lucro ou prejuízo, tá?
E o que a gente precisa então para conseguir fazer esse trabalho? A gente precisa entender dentro dos montantes de lucro e prejuízo quais foram as empresas que tiveram maior lucro e que tiveram maior prejuízo. E aí aquelas que tiverem maior lucro vão para cima, aquelas que tiverem menor lucro vão para baixo. Então tem vários cenários que a gente precisa calcular esse tipo de informação. Quem deve estar no topo, quem deve estar para baixo, de maneira dinâmica. E aí é onde a função ordem vai entrar. Então olha só que legal, vou deletar esse gráfico aqui, tá? E aqui, como uma coluna adicional a essa tabela de consolidação, eu vou colocar aqui uma nova coluna, eu vou chamar de ranking, ok? O que a gente pode fazer? A gente pode, nesse caso, então, usar a função ordem, tá? E o que acontece? As novas versões do Excel têm essa ordem.eq. Se você estiver usando uma versão anterior do Excel, 2007, alguma coisa assim, aí você pode usar a função ordem, porque ela funciona com versões anteriores do Excel, né? 2007, 2003. Mas as versões mais novas, né? 2013, 2016, 2019, se você estiver usando o Office sob subscrição, né? Dentro do Office 365, então essa ordem.eq vai funcionar, tá bom? Vamos abrir aqui a função ordem.eq e vamos ver o que ela tem. Bom, basicamente ela tem 3 argumentos. Vou dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho. Primeiro argumento, número. Segundo argumento, referência. E o terceiro argumento, ordem. Tá? O número é aquilo que a gente precisa analisar. Então, nesse caso, o que eu quero saber? Eu quero saber o tamanho do lucro e prejuízo de cada empresa, comparado contra todos os outros lucros ou prejuízos dessa lista. Então, eu vou pegar aqui o lucro e prejuízo da B3SA3, que é a Bolsa de Valores. Porque agora eu quero comparar esse cara especificamente contra todos os outros. Então é ele que tem que ser comparado. Aí eu vou dar ponto e vírgula, ele vai pedir a referência. O que é a referência? Esse lucro ou prejuízo desse papel especificamente tem que ser comparado contra todos os demais para que a função possa retornar qual é a posição desse cara em comparação aos outros. Então a minha referência aqui vai ser toda essa seleção. Ou seja, todos os lucros e prejuízos de todas as empresas que a gente está analisando, tá? Eu vou dar um F4 aqui para travar essa referência, né? Porque essa referência vai ser sempre fixa, né? A gente nunca vai sair desse espaço aqui. Então eu vou comparar no momento a B3, depois o Banco Pactual, depois a Embraer, só que cada um deles vai ser comparado sempre com o mesmo intervalo que a minha coleção de empresas. Por fim, vou usar a função, o argumento ordem, que eu posso utilizar 0 se eu quiser que as informações sejam classificadas em ordem decrescente. E se eu quiser que as informações sejam classificadas em ordem crescente, eu uso o 1. Então esse último argumento aqui é você definir se o maior lucro dentro dessa relação vai lá para cima, vai ser o primeiro no ranking, e o maior prejuízo, como vai ser o menor valor, vai para baixo no ranking ou vice-versa. Nesse caso, eu quero considerar que os maiores lucros vão lá para cima. Então, eu vou colocar 0. Ordem decrescente. Tá? Então, quando eu fizer isso, der Enter, o que ele vai falar? Olha, a B3SA3, que é esse papel aqui, dentro dessa relação, ele tem a posição número 11. Então, ele está lá para baixo. Por quê? Porque esse papel está com prejuízo. Né? Considerando isso, eu posso até arrastar aqui e eu vou conseguir saber o ranking. Então, em 11º lugar, eu tenho a B3SA3, o papel do BPAC11, que é o Banco BTG Pactual, está em 5º lugar, o papel da Embraer está em 4º lugar e assim por diante. Tá? Agora, se eu quisesse gerar o meu gráfico, eu poderia criar uma tabelinha auxiliar aqui do lado. Então, eu vou colocar, por exemplo, o ranking. Tá? E eu quero saber qual é o papel. E quero saber qual que é o lucro ou prejuízo dele. Então, essa tabela auxiliar é que vai nos ajudar. Aqui, para gerar o ranking, eu posso fazer um ranking simples, 1, 2, 3, né? Eu posso até selecionar aqui o 2 e o 3 e puxar, para ele gerar a minha lista de 12 papéis que eu tenho. Então, eu tenho, esse valor é fixo, né? Porque eu quero quem é o primeiro do ranking, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, essa tabela auxiliar é que vai alimentar o relatório, ou o gráfico. Aí, eu venho aqui agora para buscar o papel, eu posso usar a função procx. Se você não conhece a função procx, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui no card. Eu já fiz um vídeo sobre essa função explicando o que ela é. Poderia eventualmente também usar um procv, mas nesse caso aqui eu já quero ser mais moderno, quero trazer funções mais novas. Se você não conhece o procx,
dá uma olhada aqui na descrição, dá uma olhada aqui no card que eu vou deixar a referência desse vídeo que eu já fiz explicando como é que essa função funciona. Ela é uma versão Turbo 2.0 do PROC-V, né? Então eu vou usar a função PROC-X, ele vai falar assim, qual que é o meu valor a ser procurado? Então meu valor é a posição 1 do ranking, eu quero saber onde está esse cara, ponto e vírgula. Qual que é a matriz aonde esse cara tem que ser procurado? Então tem que ser procurado nessa relação aqui, é a mesma coisa quase que do PROC-V, né? Vou dar um F4 para travar, ponto e vírgula, qual que é a matriz de retorno? Então, quando ele pegar esse cara e encontrar nessa relação, o que eu quero que ele traga de volta? Bom, hoje eu quero que ele traga de volta o papel, porque aqui é a coluna do papel. Então, eu vou trazer dessa lista aqui, certo? Vou dar F4 para travar, fechei o parênteses, tá lá. Primeiro papel em volume, né? Em ranking de lucro é a Magazine Luiza. Ela tem um lucro aqui de R$7.000, considerando todas essas compras que essa pessoa fez. Aí eu vou puxar aqui para ele trazer todo mundo. Então tem primeiro Magalu, depois VEG, depois Pets e a última é Fleury. E se eu quisesse saber o lucro, prejuízo em dinheiro, posso fazer a mesma coisa. Eu posso ir lá, dar um PROC-X, estou falando até PROC-V aqui, PROC-X. Vou procurar o mesmo valor, que é o ranking. Na relação de ranking aqui, que eu preciso encontrar esse cara lá dentro. Travo, né, dou F4 para fixar esse intervalo. E o que ele tem que me retornar? Agora eu quero saber o lucro, o prejuízo, o valor absoluto. Então, eu seleciono esses valores aqui. Travo também, fechei o parênteses, dou Enter. Então, tá lá o lucro e prejuízo da Magalu. E aí eu posso, eventualmente, depois formatar isso daqui com o formato de moeda, por exemplo. Tá? Então, eu tenho o ranking, o papel e o lucro, o prejuízo desse papel. Com base nisso, eu conseguiria pegar esses dois valores aqui, que é justamente a informação organizada e classificada, e gerar o meu gráfico. Então, se eu vier aqui, eu posso gerar o meu gráfico de barras. Aqui ele está fazendo invertido, né? Ele está trazendo do menor para o maior, ou seja, ele está pegando aqui e trazendo aqueles que estão com maior prejuízo, depois aqueles que estão com maior lucro. Se eu quiser inverter essa ordem, eu poderia eventualmente até inverter o ranking aqui. Ele está de 1 para 12, eu posso eventualmente começar de 12 para 1. Tá? Então eu vou colocar 12 e 11 e vou puxar aqui os dois juntos para ele inverter esse fluxo. E aí eu consigo saber, ó, a empresa que tem o maior volume financeiro de lucro dentro desses papéis aqui que foram comprados por essa pessoa é a Magalu. E aí depois eu tenho VEG, Pets, Embraer, Bepac, Petrobras, enfim, até as empresas que estão dando prejuízo aqui, que é o Fleury e a B3SA3, tá? Então sempre que você tiver que gerar gráficos que estão baseados em tabelas e você precisa que essas informações sejam ordenadas, a função ordem pode ser um grande aliado. Ela pode ajudar bastante, porque ela permite que você pegue essas informações, organize essas informações de maneira crescente ou decrescente, de acordo com a sua necessidade, e aí a partir daí você pode usar essas informações adicionais, essas tabelas auxiliares, para gerar os seus gráficos, para que as informações possam ficar condizentes aí com aquilo que você precisa demonstrar. Legal? É isso, pessoal. Queria então compartilhar essa dica aqui com vocês hoje da função ranking. No caso, eu falei ranking porque eu uso bastante Excel em inglês. Então a função em inglês seria rank, mas no caso aqui é a função ordem, tá? Então eu queria compartilhar com vocês esse recurso da função ordem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já usa essa função, se você não utilizava, se você conhecia essa função, mas nunca tinha pensado em uma alternativa prática, um exemplo prático para utilizá-la. E se você tiver alguma sugestão de vídeos, alguma coisa que talvez seja legal trazer aqui para o canal, compartilha aí também, deixa nos comentários. Eu estou sempre de olho e aí eu posso preparar um vídeo aí direcionado para o assunto que vocês quiserem, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.